Fala pessoal, beleza? Boa tarde, né? Dia 19/3, a gente conversa aqui sobre mini índice, contexto e movimentação do preço, beleza? Para o dia de hoje, né, a gente sempre tem colocado algum ponto aqui, opere a favor de premissas, né? Isso quando, né, as tiver. Nem sempre a gente tem uma premissa clara, né, para estar tentando operar, às vezes em tempos maiores, às vezes em tempos menores, né? Hoje tivemos, né? Então isso torna o dia um pouco mais direcional, né? Pelo menos para onde a gente pode apontar, né, algumas operações, né, que caso o mercado, né, nos dê o devido contexto para isso. Retomando um ponto bem rápido, né, aqui a gente já conversou, né, faz dias, a gente vem batendo um papo, que o movimento mais comum, né, de WEDs são correções TBTLs, 10 barras, duas pernas, ou, né, somente uma correção lateral. A TBTL, né, de lateral a ascendente, é mais comum, né? Então a gente teria aqui a premissa de uma segunda perna de alta. Quem sabe fechar esse gap, né, que está aberto aqui. Tá? Então aqui a gente teve, né, hoje uma melhor movimentação de continuidade e aí a gente vai para tempos menores também pensar se ainda há, né, essa movimentação de continuidade ou não. Ainda, né, trazendo uma visão macro aqui, a gente tem uma movimentação bem ampla. Tá? Dentro dessa movimentação bem ampla aqui, a gente tem, né, a possibilidade de termos, né, uma wedge bull flag. Por quê? Porque eu tenho toda uma movimentação, uma perna fortíssima de alta, e aí eu tenho uma correção em forma de uma bandeira de alta. Tá? Então, canais de baixa, né, dentro de impulsos de alta, né, podem só ser mais bandeiras de alta. Tá? Então, enquanto o mercado não te trouxer mais informações, né, não romper essa wedge, e aí se tornaria falha de wedge, premissa de duas pernas de baixa. Mas para isso ele precisa fazer isso. Uma movimentação similar a essa, né, foi a movimentação anterior. Você também teve um forte impulso de alta, tá? Só que aqui o mercado corrigiu, né, até o 61.8. No 61.8 a gente teve mais uma figura de compra, né, que é uma wedge com fundo duplo. Já conversamos, né, sobre isso em outros vídeos, tá? Então, mas essa correção aqui ela é a região de 61.8, também, né, uma bandeira de baixa, né, que acabou se tornando, né, um canal de baixa que acabou se tornando uma bandeira de alta, tá? Então aqui no gráfico diário, né, a gente tem a possibilidade ainda dessa nova máxima, a TBTL, né, 10 barras, duas pernas. 60 minutos. Aqui no M60, pessoal, a gente teve algumas premissas no dia de hoje, né, que a gente trabalhou ali com os membros ali, né, desde da parte da manhã. O fato um, né, que tivemos no dia de hoje é essa premissa aqui, ó. A gente tinha visualizado essa movimentação aqui como um microcanal, tá? Eu não tenho nenhum tipo de correção até essa barra. Aqui eu tenho uma L1. Quando a L1 é retomada, né, quando retoma diretamente da L1, normalmente a movimentação que se tem é um novo microcanal. Quando há retomada imediata, tá? Retomada seria uma volta em V e que conseguisse pelo menos violar essa mínima aqui. Tá? Isso seria, né, uma volta em V, já retomada direto da L1. A L1 contra microcanal é a que mais falha. Tá? Então, se a L1 é a que mais falha, né, ela acabou apresentando a completa movimentação de falha aqui para gente. A movimentação de falha de L1 ela se conclui quando você tem um fechamento completo acima da máxima da movimentação. Então, tem esse ponto aqui como uma máxima, a gente tem uma correção da L1. Quando o mercado fecha aqui em cima, a gente fica com uma premissa de duas pernas. Tá? Essa premissa de duas pernas, ela se conclui aqui, ó, com uma puxada. Né? Aqui eu tenho uma perda de mínimo, então aqui eu tenho uma perna. Quando ele faz uma nova puxada e perde mínima pela segunda vez, eu tenho a segunda perna. E aí ele cumpre a premissa de duas pernas de falha de L1. Tá? Esse é uma premissa que a gente usa bastante, né? A gente acaba atuando bem com ela porque ela tem uma boa probabilidade. Outro ponto, né, que a gente havia já sinalizado no dia anterior, né, e também pensamos na parte da manhã, mas ele acabou não violando aqui. Mas se ele tivesse violado essa movimentação antes de ter essa correção, seria até melhor, porque aí teríamos duas premissas de movimentação de alta, tá? Nem sempre a gente tem duas, né, boas premissas de movimentação de alta, principalmente em tempos gráficos como o M60. E é por isso, né, que a gente acaba atuando lendo esses tempos gráficos também, né, para auxiliar em tomadas de decisão. Aqui, né, a gente tinha apontado duas maneiras de você, né, chegar numa possibilidade de wedge ou nested wedge, né, como queiram. Aqui, né, eu tenho essa possibilidade. De ambas as possibilidades de wedge, né, o ponto de inflexão era exatamente essa região aqui. Né? Se eu trabalho com essa possibilidade de wedge macro, ou se eu trabalhar com essa, né, pequena possibilidade de wedge aqui um pouco mais próxima, que teve um gap de alta bem grande, mas ainda assim é uma movimentação que tem três novas mínimas, né, então eu tenho três puxadas bem próximas, né, com um número de barras equivalente, o ponto de inflexão também estava aqui.
E aí a gente fala que o EDs que dão certo, né, o EDs que acabam tendo um potencial para ter uma perna 2 de alta, são as EDs que conseguem renovar a inflexão. Porque se o mercado mantém apenas uma correção TBTL por aqui, e faz só isso, não renova um ponto, né, que tem algum tipo de mudança estrutural, a tendência é que ele continue, né, gerando o seu movimento de baixa. Tanto que lá no diário, né, a gente conversa que se ele não renovar a inflexão daquela movimentação, não tem possibilidade alguma da gente pensar em continuidade, tá? É, precisa mais ou menos de algo como isso daqui, precisa renovar a inflexão. Quando renova a inflexão, pessoal, o mercado ganha uma outra premissa, que é uma premissa de uma segunda perna. Eu coloquei essa linha azul aqui pensando nos 50% dessa movimentação, né? Porque, no geral, o Brooks ele aponta, né, que quando você tem essa movimentação, quando ele renova a inflexão, a gente tem uma correção. Muitas vezes essa correção, o Brooks cita ela como uma correção na região de 50%, para depois uma retomada para a segunda perna. Uma retomada para a segunda perna, se a gente pensar naquela ideia de movimento medido, eu teria essa amplitude aqui, a partir do ponto de correção, jogado para cima. Tá? Então eu teria uma boa movimentação ainda de alta. Essa correção ela está bem rasa, tá? Ela está uma correção bem rasa. Se a gente medir, né, todo esse movimento aqui, ó, que é toda essa perna, né? Se a gente observar toda essa perna, a gente corrigiu somente até o 38,2, tá? Do movimento macro inteiro. E aí a gente tem um vídeo aqui no canal, né, que a gente fala sobre tipos de correção e como que geralmente são os movimentos, né? Deem uma procurada aí, deem uma olhada e estudem, né? Para a gente não se prolongar tanto em todos os vídeos. Tá, então, eu tenho uma correção rasa. Uma correção rasa eu posso ter uma retomada mais rápida, tá? Então, a gente tem que ficar de olho ainda para amanhã, por quê? Porque a gente já tem a premissa de uma segunda perna, tá? Só que essa correção ela não está tão profunda, né? Até seria mais interessante se ela já tivesse vindo, pelo menos aqui, no 50%, né? Um pouco mais próximo, né, daquela região que a gente tinha pensado. Ah, essa linha azul aqui, ela estava aqui porque a referência, né, era quando ele fez esse topo duplo aqui na inflexão, tá? Então tem até que ajustá-la aqui também, né? Se você medir desse fundo para esse topo, né, aqui seria exatamente 50%. Agora o 50% está aqui. Ele ainda pode chegar, né, nessa região de 50%, tá? Uma movimentação mais lateral. O ciclo, né, pessoal? Aqui eu tenho um microcanal, o microcanal migra para canal estreito a partir do momento que eu tenho uma correção, uma L1, aqui eu tive uma L2, aqui a gente teve uma L3. A característica do ciclo ainda é um canal estreito, você não está vendo mais do que 3 barras de baixa consecutivas e sem que tenha uma pausa, né, um doji ou uma retomada da movimentação. Então o ciclo é bom, né, aqui no 60, um ciclo forte, pode ainda ter, né, algum tipo de continuidade imediata. Se a gente pensar em movimento medido, né, e só isso daqui for a correção, teria uma movimentação bem ampla ainda de alta, tá? Chegaria aqui, né, na região do topo duplo. Pensando em alvo, né, dessa movimentação, já tem um micro gap aqui, né, na região aqui, ó, a ser rompida. Tá? Então, mesmo que seja um ciclo de canal amplo, né, que passe a ter correções mais profundas, o mercado pode continuar assim uma movimentação de alta. A premissa de WEDs, né, que dão certo, WEDs que tem, né, movimentos de três puxadas, consegue renovar a inflexão, é o retorno ao topo de seu canal. Tá? Então, a premissa dessa movimentação é retornar para cá. Tá? Agora, né, que ela já é uma WED que deu certo, né? Não é a WED que só fez a correção TBTL, né? É uma WED que renova a inflexão. Então aqui, né, se eu pegar ó, esse primeiro alvo, né, ele estaria aqui, e o segundo alvo, né, vai estar um pouco acima do topo, né, que seria o alvo aqui, né, dessa wedge aqui. E aí isso aqui pode se tornar uma lateralidade mais ampla. Tá? Para ter mais alvos, né, vai precisar confirmar esse outro rompimento aqui, beleza? No 15 minutos, pessoal, aqui no M15, né, para a gente dar uma olhada no dia aqui. Aqui era aquela LTB, né, que estava aqui. A gente já conversou também, né, que o mercado ele rompe muito mais LTB do que LTA, tá? É muito mais comum o mercado romper LTB ele romper LTB do que ele romper linha de canal. A linha de canal é a linha que normalmente está passando aqui embaixo. A LTB é a linha que está passando aqui em cima. Aí o mercado vem, né, o Brooks fala que 25% das vezes é que você vai ver o rompimento da linha de canal. É muito mais comum você ver o rompimento, tá, da LTB ou da LTA, dependendo da formação de uma wedge. Então aqui no M15 a gente estava com as médias bem flats, né? A princípio a gente pensa na ideia de lateralidade, né? Foi uma das coisas que a gente postou hoje como estudo, né, para os membros ali de manhã, é que no M15 as médias retas, né, a princípio, né, você não pode estar pensando nem em algum tipo de continuidade imediata, tá? Aqui era uma lateralidade, né, no dia anterior. O que a gente conversou no vídeo no final do dia anterior é que lateralidades, né, costumam gerar tendência. Outro ponto, né, pessoal, que a gente também conversou no dia de ontem é que lá nos 5 minutos, né, acho que já dá até para trazer para 5 minutos aqui para a gente não nos demorar muito nesse vídeo,
é que lá no dia de ontem, a gente já havia tido, né, essa possibilidade de wedge, certo? E essa possibilidade de wedge, ela tinha, né, renovado essa inflexão. Isso no fechamento do dia anterior. Se ela já tinha renovado a inflexão, a gente já tinha uma premissa de nova máxima. Então eu não posso estar buscando por vendas ainda sem que o mercado pelo menos tenha cumprido a premissa de nova máxima, sem que ele tenha falhado, sem que ele demonstrasse, por exemplo, pressão aqui a partir dessa possibilidade de wedge, né? Mas aí o mercado passa reto, né? Ele sente, quase não sente como se ela tivesse aqui. Ele até deixa uma certa barra de frustração, mas ainda foi pré-rompimento, né? A barra de rompimento real dessa wedge está aqui, tá? E aí a barra seguinte é uma boa barra de continuidade, né? E aí aqui, né, já era uma boa movimentação de alta. Primeiro trade de hoje, né, pessoal, foi comprar baixo na lateralidade, pensando na premissa de que eu teria pelo menos uma nova máxima. Então aqui foi feita uma parcial, depois, né, foi feito mais uma parcial aqui no primeiro alvo, e depois, né, foi feito o encerramento do trade aqui, tá? Aqui foi o segundo alvo, tá, desse pivô. Então se vocês pegarem essa projeção aqui, ó, aqui é o primeiro alvo, aqui é 100% desse pivô, aqui também é 100% da lateralidade inicial da barra 1, tá? Então, tinha uma confluência de alvos aqui. Se você continua a projeção, né, você chega aqui no mercado, né, atingindo a região de terceiro alvo. Aqui também era uma movimentação de três puxadas, uma wedge. O Brooks fala, né, quando você tem três puxadas de movimentos, principalmente quando eles chegam climáticos, talvez seja interessante você não estar comprando de imediato. Mais um ponto, né, aqui que a gente pode trabalhar ainda de correção TBTL. Eu tenho uma, tenho duas, tenho três puxadas, certo? Depois de três puxadas, né, ele fala que o mais comum seria uma correção TBTL, 10 barras, duas pernas. Como eu falei, ela não muda a direção do mercado. A correção TBTL, né, por exemplo, o ponto de inflexão dessa movimentação estava bem aqui. E aí eu tenho a terceira puxada e eu tenho uma correção, né, de 10 barras, duas pernas. Como eu falei, não precisa ser radical, mas você tem duas pernas. E aí, depois disso daqui, ele mantém essa lateralidade por mais tempo. Uma lateralidade por um pouco mais de 20 barras. O impulso inicial era aqui, então tinha um pouco mais de probabilidade de uma movimentação de alta. E aí ele vem ainda pagar, né, o segundo alvo desse outro pivô que ficou aqui. Ó. Aqui você tem a confluência desse segundo alvo. E você tem também, né, a projeção, né, menor desse pequeno pivô aqui. Que atingiu também, né, o seu primeiro alvo. Opa. Bom, tá gravando aqui ainda. Deu um pico de luz aqui, pessoal. A minha tela apagou um pouquinho aqui. Então, aqui a gente teve a projeção desse primeiro alvo e a projeção deste segundo alvo. Então, acaba tendo uma confluência de alvos, né? E a gente conversa, né, que muitas vezes em alvos o mercado tem, né, a sua segunda perna. Outro ponto é que aqui no 60, né, pessoal, a gente apontou que, no geral, quando o mercado ele faz essa movimentação aqui, ó, quando ele faz essa volta, para testar a região de inflexão, o mais comum é que haja, né, correção. O mais comum é que haja algum tipo de correção. Região de 38,2%, 50%, tá? Então a gente espera, né, que o mercado faça algum tipo de correção. Ele até fez uma barra de pausa, mas depois ele ainda levou um novo movimento de alta aqui, tá? Aqui nos 5 minutos, né, pessoal, mais pontos relevantes, né? Deixa eu só terminar de apagar isso aqui. Aqui no M5, né, só para a gente finalizar nosso estudo, a gente falou dos alvos, né, a gente falou aqui de níveis de correção, pontos de troca de polaridade, né, que a gente havia também apontado ali para os membros ali pela manhã. Né. A gente apontou isso daqui, ó, eu tenho uma wedge rompida, quando o preço volta para testar essa região, aqui foi resistência, aqui passa a ser possibilidade de suporte, também tinha uma micro wedge aqui, tá? Aqui também seria uma possibilidade, né? Caso o mercado tivesse chegado. É um topo, né? Topo duplo aqui, então se ele voltasse a essa região ainda assim seria uma possibilidade de suporte. Mas daqui, né, ele já passou a subir. Aqui foi o próximo trade, né, que a gente tinha feito, que a gente já tinha a premissa lá do M60, né, da falha de L1. Então aqui foi aquela correção lá da L1, depois o mercado volta a subir. E aí tinha, né, o terceiro alvo desse pivô que a gente apontou, né? Tem esse ponto aqui como pausa, tá? Então aqui foi finalizado também esse trade, né? Depois disso, tendência, né, pessoal? O mercado trabalhando a maior parte das barras ali acima da 20. Aqui no final do dia a gente teve um gap de média. Eu tenho aqui, ó, gap de média. Depois do gap de média, né, foi que os vendidos começaram, né, a ter uma expressão melhor. Gap de média, conforme a gente já conversou, ele pode gerar lateralidade, né? Ou seja, vender alto aqui não seria nenhum tipo de absurdo, porque você já tem a expressão dos vendidos. O único, porém, né, que é importante você, por exemplo, também
e vir dar uma olhada aqui no 15 minutos, né? Porque aqui no 15 minutos também, ó, se tornou tendência. Eu tenho boas barras aqui trabalhando acima da M20. E aqui no 15 eu também tenho já o gap de média. Então você tem gap de média, você já tem uma possibilidade de gerar lateralidade ou reversão nesses dois tempos gráficos. Só que gap de média em fortes tendências ele retoma, tá? Como lá no 60 a gente tem premissa de mais alta, a gente pode ter muito bem mais movimentação de alta. Mas a gente está falando dos 60 minutos, né, pessoal? A gente está conversando do M60. A correção dos 50% de toda aquela perna está bem aqui, ó. Então, como o gap de média ainda poderia levar a mais uma movimentação de baixa, né, ele poderia, já é uma expressão dos vendidos. Então, mesmo que ele lateralize, né, que essa movimentação não seja, por exemplo, já para o dia seguinte, por quê? Porque gap de média dá aquele pressuposto que os vendidos voltaram a participar dessa movimentação. Então, se ele volta, né, se ele volta a subir, e ele falha, por exemplo, né, aqui em retomar máximo, fecha esse gap aqui do 15 minutos, né, então ele poderia descer um pouco mais, testar, quem sabe, a região dos 50%, mais um pouco de lateralidade, só posteriormente o mercado retomar. Tá? Então a gente tem que ter essa ideia. Gap de média é a expressão dos vendidos, em fortes tendências eles retomam, né, os comprados retomam a movimentação de alta, mas no geral, quando a gente vê essa movimentação aqui, a gente espera um pouco mais, né, agora de lateralidade, né, de atividade mais bilateral, tá? Então, porque agora já tem, né, a expressão dos vendidos aqui, tá? Então aqui a gente tem que ter um pouco mais de cautela. Forte tendência, retoma de uma vez, tá? Então a gente tem premissa de segunda perna de alta? Tem. Só que é dos 60 minutos, tá? Não esqueçam que a movimentação que a gente está falando, que a gente espera uma segunda perna, é aqui nos 60 minutos. E mesmo que haja uma correção um pouco maior, a gente ainda tem uma premissa de uma segunda perna. Pode até chegar nessa região de wedge aqui, né? Posteriormente. Aí, se romper aqui, aí seria mais duas pernas de alta, tá? São premissas de movimentação do preço, tá? Então aqui, né, pode apresentar também o mercado um pouco mais bilateral, né? Aqui está aquela LTA que a gente havia deixado, né, desde mais cedo. Então aqui pode ter um pouco mais de mercado bilateral, aí, alvos menores, né? Dentro desse range aqui, né, cuidado para não estar tentando comprar exatamente no topo duplo ali, né? Por quê? Porque já tem a expressão dos vendidos, né? Agora, antes não. Antes, né, você até comprar novas máximas não seria nenhum absurdo. Você não tinha visto nenhum gap de média, mas agora você viu. Tá? Tanto no 5 quanto no 15. Então, novas máximas ficam mais perigosas, né? Digamos assim. Beleza, pessoal? Então, para o vídeo de hoje era isso. Se gostou, né, curta, compartilha, que assim você fortalece aí o canal e você continua aprendendo. Valeu, um forte abraço aí e até mais.